Boa noite. Boa noite, doutor Wilson, tudo bem? Tudo jóia, doutora Jaqueline? Ouve bem? Sim, Não estava conseguindo localizar a senhora aqui na lista, não. Mas vamos lá. sim. Boa noite, senhores oficiais militares associados da Força Invicta. Estamos aqui nessa noite de São João, não é, doutora Jaqueline? Nessa live junina. É a nossa quinta live, como os associados que já acompanharam as demais lives, para aqueles que estão acompanhando pela primeira vez. A Força Invicta tem como os senhores sabem, como hábito, promover reuniões nas diversas regionais, tanto na capital como nas regionais espalhadas pelo interior do estado. Mas com esta pandemia, tivemos que suspender aquelas reuniões que estavam programadas para os meses de abril, maio, inclusive adentrando o mês de junho. Só que não poderíamos deixar de abordar não só os temas que são pautas recorrentes da associação, como também suprir algumas necessidades, algumas dúvidas dos associados nas ações já em curso, como também algumas situações que têm surgido, doutora Jaqueline, no curso dessa pandemia. Então, por isso é que a diretoria executiva resolveu promover essas lives, inicialmente através da plataforma do Instagram, e futuramente vamos realizar também em outras plataformas. E estamos em estudo para verificar, no futuro, breve, qual plataforma iríamos escolher para que sejam promovidas reuniões, não só lives, mas reuniões com as regionais, reuniões fechadas, somente com os associados, já que as lives são abertas e permite também esse envolvimento que é bastante salutar com a sociedade baiana e também alguns outros que acompanham as nossas lives nas diversas partes do Brasil e até mesmo no exterior. Eu tive aqui uma live que um amigo nosso estava acompanhando essa live, uma das lives nossas lá dos Estados Unidos. Então, nós já promovemos aqui temas recorrentes, como o termo circunstanciado de ocorrência, abordamos o sistema de proteção social dos militares estaduais, tema atual, atualíssimo, e esses temas eles terão outras lives, porque em uma só não dá para poder discorrer como um todo. E vamos abordar também questões que são do interesse do associado, o adicional de insalubridade, inclusive o adicional de insalubridade por conta da execução do serviço durante a pandemia, o adicional de periculosidade e tantas outras ações, os descumprimentos de decisões judiciais transitadas em julgado, o ciclo completo. Fora essa live, que é a quinta, doutora, nós temos na próxima semana também outro tema que aconteceu agora, por conta da pandemia, e os associados ficaram muito interessados, que é a questão da revisão contratual, e a revisão contratual em específico nesse período, a questão da imprevisibilidade, a teoria da imprevisão, um fato extraordinário, e será na próxima semana com o doutor Ismael. E fico feliz, apesar de já termos realizado 2 lives com 2 integrantes da equipe, mas a doutora Jaqueline, que eu estou falando aqui, mas ela não gosta, inclusive, desse tratamento doutora. Mas é um tratamento protocolar, doutora Jaqueline, e infelizmente, temos que fazer uso. Então, a doutora Jaqueline está estreando como sendo uma das representantes nossas nas regionais do interior, e o doutor Ismael na sequência. E teremos os demais, já conversei com todo mundo, a doutora Jaqueline sabe que nós temos um grupo que foi formado lá em Vitória da Conquista, por conta daquela reunião emergencial que tivemos, salvo engano, foi no dia 2 de agosto, não, 9 de agosto do ano passado, 9 de agosto. E todos os advogados, naquele momento nós tínhamos 7 regionais espalhadas pelo interior do estado, e incluindo o doutor Marcos Barroso, tivemos aquela reunião lá em Vitória da Conquista, e de lá para cá foi criado aquele grupo chamado de Força Tarefa, e que teve aquele subgrupo, o grupo de estudos. Toda hora que temos um caso
que envolva, né, um assunto palpitante, nós estamos sempre em debate. E a live de hoje, não menos importante, também uma pauta que é defendida, né, pela Força Invicta, já de um tempo, inclusive no ano 2018, houve, por conta da Força Invicta, um trabalho de entrevistas, né, para poder que os associados escolhessem quem seriam os seus representantes, tanto a nível estadual como federal. E, felizmente, nós tivemos o candidato, né, eleito a nível estadual e, infelizmente, não conseguimos, né, aumentar a bancada federal dos militares estaduais, que hoje é formada por 19 deputados federais, doutora Jaqueline. São 19 deputados federais e 2 senadores da República que compõem a bancada dos militares estaduais em todo o Brasil, né? E a Bahia ainda não pôde, né? Eu falo na bancada federal, a Bahia ainda não pôde, né, dar né, aumentar esse número, mas com fé em Deus, né, vamos conseguir fazê-lo em 2022. Então, nós sabemos que tem alguns associados que são aí que dentro da live nós já conversamos ao longo da semana, que vamos saber, né, como é que é a verdadeira denominação desses associados, se postulantes ou se pré-candidatos, né, no momento. Mas a doutora Jaqueline vai explicar aqui direitinho, né, mas nós sabemos que temos diversos associados que pretendem se lançar candidatos tanto ao cargo de prefeito como ao cargo de vereador nas próximas eleições, e por isso que convidamos a doutora Jaqueline. Ela não gosta desse título, né, de especialista, né, mas ela não deixa de ser, como em algumas outras áreas, ela é uma especialista em direito eleitoral, apesar de não gostar desse título. E também, assim, alertar os associados, né? A Força Invicta, ela não presta assistência jurídica na área de direito eleitoral. Os senhores sabem que a assistência jurídica da Força Invicta é limitada na área civil, na área crime e na área fazendária, né? Na área de direito público. E temos também a defesa da direito administrativo e disciplinar. Então, a Força Invicta não presta assistência jurídica na área eleitoral, mas não é por isso que vai se furtar a convidar alguns especialistas para poder aqui falar com os senhores tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é preciso para poder, né, que os senhores venham a se tornar, né, um pré-candidato, um candidato, né, porque hoje vamos descobrir aqui se são postulantes ou se são pré-candidatos e a partir de qual momento passam a ser candidatos. Doutora Jaqueline, então, doutora Jaqueline é nossa advogada lá no Extremo Sul, Porto Seguro, né? Ela até me perguntou, nós precisamos, de uma vez por todas, né, fazer essa denominação, que antes Extremo Sul, a sede, nós só tínhamos um escritório, que é sediado em Porto Seguro, que é o Jaqueline Salles, mas agora nós temos também o outro escritório do Dr. Ecker, né, que é sediado em Teixeira de Freitas. Então, nós precisamos definir o Extremo Sul é Teixeira de Freitas ou Porto Seguro. Então, por enquanto, Extremo Sul / Porto Seguro. Doutora Jaqueline, a senhora fica à vontade, né? Os associados, nossos 3.829, claro que hoje, nessa noite de São João, muita gente está aí assistindo outras lives ou participando de algumas confraternizações restritas, é claro, por conta do distanciamento e isolamento social, mas estão aí fazendo as suas comemorações juninas. Pois não, doutora. Boa noite a todos. Não vou esconder de vocês o nervosismo de estar aqui, mas agradeço a presença de cada um. Agradeço também ao doutor Wildson, do diretor da Força Invicta, né, pelo convite, pela confiança, porque é uma confiança estar aqui falando aos senhores. E o mais importante, sobre um assunto como esse, num tempo como esse, né? De antemão, eu voto para que o Extremo Sul seja Porto Seguro, tá? Então, já estou deixando aqui meu voto, claro. E vamos iniciar, vamos direto aí ao pleito. Bem, vamos falar de direitos políticos. Para mim, inconstitucional, são um dos direitos mais lindos, mais incríveis que tem, é o direito político, né, de que vamos tratar hoje, que é o direito de votar e ser votado. É muito importante, a gente precisa ter consciência do que isso realmente significa, principalmente na sociedade que vivemos nos dias de hoje. É muito importante que tenhamos conhecimento de que
quando a gente tem esse poder de votar, a gente está, naquele momento, o nosso peso é igual ao de todo mundo, é indistinto, a raça, a cor, e isso é lindo. Parece até uma poesia, mas é. Se a gente entendesse assim, é. E aí, doutora Wilton, o senhor pode me perguntar, mas doutora, e aí o que a gente precisa, né, para você ser eleitor, para você ter capacidade ativa, capacidade passiva? Então vamos lá. O que um cidadão precisa para ter capacidade ativa? Ser alistável, né? Estar regular com seus direitos, os direitos políticos, ter ido no cartório, feito tudo bonitinho, estar com o título em dias, ter votado nas últimas eleições, né? E isso é muito importante. E tem que deixar também claro que muitas pessoas deixam, quantas vezes, de votar, ou porque estava doente, ou porque estava em trânsito, não vai lá regularizar e depois tem problemas. Gente, é muito importante, regularize, pois só isso é que te dá capacidade ativa. E por conta dessa capacidade ativa, só depois de estar regular nela, é que você vai ter capacidade passiva. Que capacidade é essa, Jaqueline? É a capacidade de ser votado, de ser escolhido, de representar um povo, uma comunidade, a sua cidade, seu país, o seu estado, né? Ou o Distrito Federal. Então, vamos lá. Doutora Jaqueline, a capacidade ativa, é só você votar? É só você ter título de eleitor? Não, vamos lá. Aí vamos adentrar nas condições de elegibilidade, já, e da capacidade passiva que tem que estar junto. E aí, com isso, a gente tem que voltar lá na Constituição, no artigo 14, que é o artigo que fala dos direitos políticos, todos eles. Claro que aqui a gente vai se restringir ao direito de eleição do eleitor e tudo. E aí podemos... doutora, mas o que precisa em si? O que tem que ser? Nacionalidade brasileira, não é isso? Mas os estrangeiros não podem? Os estrangeiros não podem a priori. Mas se estiverem regularizados e naturalizados e não forem exercer cargos natos de brasileiros, eles poderão. Então, nacionalidade brasileira. E aí, mais do que, doutora Jaqueline, de que a gente precisa mais? Pleno exercício dos direitos políticos, que foi aquilo que eu falei antes. Ah, doutora, mas isso aí é normal. Não, eu volto a dizer, o pleno exercício dos direitos políticos não é tão simples como a gente pensa. Tem que estar tudo em dias. Por exemplo, existem pessoas que já teve mandatos eletivos e estão com direitos políticos suspensos. Essas pessoas não poderão, durante aquele tempo lá da sentença que foi determinado, ter capacidade passiva para concorrer a cargos eletivos. Mas o que? A gente precisa também do domicílio eleitoral. E é muito importante, né, doutor Wilson, que o domicílio Sim. eleitoral teve agora uma alteração, né? A gente foi, acho que no final do ano passado. Antes, o domicílio eleitoral, que não pode se confundir com o domicílio civil, porque muitas vezes, não é? A gente confunde muito. Muitas vezes eu moro na cidade X, eu constituí família na cidade X, mas eu trabalho na cidade Y. No entanto, o que é entendido como domicílio eleitoral? É ali onde você onde você se cadastrou no seu eleitoral, onde você tem família, onde você trabalha, onde você escolheu estar de alguma forma. Ah, o domicílio civil é outro. O domicílio civil pode ser. Tem gente que mora em Salvador, temos aqui associados que moram em Salvador e trabalham aqui em Porto Seguro. Qual é o domicílio civil dele? Qual é o domicílio eleitoral? É ele que vai escolher, entendeu? Porque ele tem domicílio lá e tem domicílio aqui. O eleitoral é onde ele está realmente regularizado perante a justiça eleitoral, certo? E aí a gente passa para frente e vamos para filiação partidária. A filiação partidária eu vou deixar para destrinchar lá na frente, mas sim. Porque é algo que, né, quando a gente vai adentrar na especialidade dos militares, a gente vai entender que tem Doutora, um minutinho só, para até para o pessoal entender melhor. Obrigatoriamente, a doutora Jaqueline, ela, por óbvio, ela vai falando aqui das condições de elegibilidade, como ela bem disse. Se alguém quer se pré-candidatar, quer se candidatar a um cargo eletivo, ele tem que, reunir as condições de elegibilidade. E a segunda, não incorrer em nenhuma das circunstâncias que sejam de inexigibilidade. Ela vai passar, e as de elegibilidade, elas são gerais, elas são genéricas, elas estão na Constituição. Né?
a de elegibilidade. As de inelegibilidade que estão tanto na Constituição como na lei infraconstitucional, no caso específico, a Lei Complementar 64 de 1990. E depois disso é que ela vai fazer o recorte e adentrar realmente ao mérito que é da candidatura de militar. Mas, obrigatoriamente, ela tem que fazer, né, essa explanação geral, né, para poder o pessoal que não está, né, pensando aqui que, né, que a senhora obrigatoriamente vai ter que fazer essa abordagem. Desculpa a interrupção. Não, fique à vontade, doutor. Até porque, assim, a maioria dos associados tem sim, em sua maioria, os oficiais, eles têm conhecimento jurídico, sabem disso, Sim, mas na sim, live sim. tem outras pessoas e que, às vezes, são informações que parecem tão corriqueiras e simples, mas para essas pessoas não são tão corriqueiras e simples como talvez para a gente que Sim, está aí sim. lidando com isso não é. Aí vamos para o próximo. Idade mínima, né? Idade mínima, vamos se até ao pleito municipal, que é o de 2020. Para o prefeito, quantos anos? 21 anos. E o seu vice também. Para vereador, 18 anos, certo? Então, é a questão de idade mínima. E estão aí as condições de elegibilidade. Essas são as condições que a gente chama de condições absolutas, são aquelas que estão lá descritas na Constituição Federal, e sem elas não é possível você ter capacidade passiva e ser eleito no pleito. Doutora, mas eu quero saber agora do militar. E o militar, como é que se faz? Como é que é? Vamos lá, temos dois casos. Temos o militar alistável, né, que está alistado lá, e que são os conscritos. E temos o militar da ativa. Então, o militar que está na ativa. Então, vamos lá, vamos separar. Doutora, quem são esses militares? Quem é o militar conscrito? Aqueles que estão lá prestando serviço... Obrigatório, serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Que são os inalistáveis, né? Inalistáveis, isso, exatamente. Obrigada, doutor. Esses aí, de maneira alguma, poderão... Eles não podem concorrer a esses pleitos. Mas existe em que pese possuírem capacidade eleitoral ativa, poder votar, eles não têm a capacidade passiva. Enquanto o serviço militar obrigatório é passiva. Sim. Tá, joia? Isso. E, inclusive, não é permanente, né? É algo que pode mudar. É só durante aquele pleito. Temporário. Vamos, então. Isso, é temporal. Aí vamos para o militar, que é o militar alistável. Quem é o alistável? Aquele da ativa. Aquele que também pode estar na reserva. Mas, doutora, e aquela questão lá da filiação partidária? No meu estatuto diz, e também na Constituição, que eu não posso me filiar. Como é que fica? Né? Então é aí que surge a grande questão. Temos aí grandes desentendimentos. Eu digo desentendimentos nas jurisprudências, várias decisões, para sim, para não. Mas vamos lá. Temos dois casos. O militar com menos de 10 anos de serviço prestado e o militar com mais de 10 anos. Como é que fica o militar com menos de 10 anos de serviço prestado? Ele tem capacidade passiva, ele pode sair? Pode. Ele pode se candidatar? Ele pode, mas ele vai abrir mão. Desde que se afaste. Da condição de militar. Definitivamente. Definitivamente. Ele vai abrir mão da condição de militar. Ele não é algo que ele pode reverter depois, se ele perdeu. Acabou. É uma escolha que ele vai fazer. Tanto que dificilmente a gente tem, mas dificilmente a gente vai ver um militar, né, fazendo isso, mas tem. E aí vamos doutora, caso eu não acredito que tenha aqui, não seja o caso. Mas caso tenha algum que se enquadre nessa situação, esteja pensando isso, a partir de quando ele tem que se afastar? A partir de quando seria esse afastamento? Do deferimento da candidatura, do registro da candidatura ou de quando ele vier a ser diplomado, após eleito, ele vier a ser diplomado? Então seria, no caso, o deferimento da candidatura, não? Do deferimento da candidatura. Do deferimento da candidatura. Perfeito. O senhor está me escutando? Falhou para mim. Não, estou escutando. Pronto. Escutou minha fala? Me escutar? Consegui, Sim. Perfeitamente. Sim. Ok. Pronto. Então é isso. A pergunta que o senhor fez é a partir do momento que ele registrar a candidatura dele. Isso. Correto? E aí vamos para o militar com mais de 10 anos. Como é que fica no caso desse daí? Quando é que ele tem que se afastar? E o que acontece com ele? Aí tá a questão. Ele vai se afastar, ele precisa se desincompatibilizar? Tem uns casos, né? Tem as circunstâncias, né? E tem aquela questão que nós conversamos
que a legislação, o que eu gosto de falar sempre, né? Eu gosto sempre de fazer comparações, sempre fazer analogias. O ordenamento jurídico ele não pode ser contraditório. O ordenamento jurídico ele não pode lhe colocar, estabelecer regras e, a partir do cumprimento daquelas regras, impor sanções. Né? E é justamente isso que a senhora vai abordar agora em relação àquela questão dos 3 meses, não é isso? Isso. Por favor. Doutor Wilson, gente, eu preciso falar, é uma pessoa muito atenta. Ele não deixa passar nada, passa o pente fino. E aí, nós conversamos e tudo, e surgiu uma dúvida minha. E aí, ele veio e falou assim, mas doutora, você mesmo fala uma coisa, depois você desfala? Eu vou explicar. Primeiro, o que é desincompatibilização? É aquele prazo que a pessoa que tem vínculo público precisa se afastar, precisa se deixar precisa desincompatibilizar daquela função pública, porque ele tem alguma forma de poder sobre aquele eleitorado. É assim que a gente se entende. A desincompatibilização, ela pode ser de 3, 4 ou 6 meses. É os prazos normais. E aí, sim, a gente tem aí, por exemplo, o delegado não sei quem, tanto tempo. O secretário de saúde, tanto tempo. Então, são várias funções. O militar, como é que vai acontecer com ele? Ele precisa se afastar em que momento? Depende. Ele assume função de comando. Aquele que assume função de comando vai se afastar 4 meses antes do pleito. Correto, doutor? Para prefeito. Para prefeito. E para vereador? 6 meses. Pronto. Mas aí tem aqueles que não está na ativa e não exerce função de comando. E aí é onde está a problemática. Quando é que ele tem que se desincompatibilizar? Olha Quando? Lá. Não precisa se desincompatibilizar. Ele não tem período de desincompatibilização. No entanto, quando ele registrar a candidatura e ela for deferida, aí ele vai ter que se afastar. Certo? Imediato. O requerimento é imediato, né? O requerimento, a candidatura dele foi registrada hoje, ele faz o requerimento do afastamento, né? Isso, exatamente. O que acontece será agregado. Erroneamente, eu e outros profissionais chama de desincompatibilização, mas não é desincompatibilização. É o momento de desincompatibilização, tem aquele que exerce função pública de comando ou de chefia. Isso é desincompatibilização. Certo, no caso do ativa, não. Mas e o inativo, doutor Wilson? Aquele que está na reserva. Não, mas eu gostaria de trazer aqui à baila justamente o ponto em que eu falei com a doutora. A legislação que alguns interpretam para poder ter como 3 meses a desincompatibilização para qualquer cargo, né? Porque, na verdade, ela está no inciso 2, né? Artigo 1º, inciso 2 da lei complementar, que é para o presidente e vice-presidente da República. E se repete nos incisos seguintes, que é para governador, vice-governador, prefeito e senador, deputados estaduais, federais e Câmara Municipal, né, que no caso o vereador. Então ele fala justamente isso. Primeiro que coloca aqui 3 meses, só que eu digo, as convenções, né, partidárias, elas desde 2015, né, eu sei que a senhora vai falar de convenção partidária mais adiante, mas como o tema veio agora, as convenções, elas antes ocorriam até o dia 30 de junho, perfeito? Perfeito. E agora ela modificou, ela agora vai até o dia 5 de agosto. 5 de agosto, 20 de julho a 5 de agosto, desde 2015, com a última alteração de 2015. Então eu digo, um militar estadual, que ele participe de uma convenção e a convenção o escolha no dia 4, 3, 5 de agosto, que seja 5 de agosto, que pode acontecer isso, uma convenção pode acontecer. Se o limite que o partido tem para realizar sua convenção é 5 de agosto, ele pode realizar. Tem alguns que realizam logo, outros aguardam, né, o momento e realizam no dia 5 de agosto. Sim. E o pleito, porque é o primeiro domingo, né? É primeiro domingo de outubro. Domingo do mês. E se cair no dia 1º de outubro? Passou. Né? Então, não vai conseguir ter os 3 meses. Então, quer dizer que fica impedido. Então, por isso que eu digo, então, o ordenamento jurídico ele não pode trazer essa contradição. Né? Então, ele não pode estabelecer um limite para uma desincompatibilização e, ao mesmo tempo, ele coloca que a convenção pode acontecer no dia 5 de agosto e de 5 de agosto para o dia 1º de outubro não são 3 meses. Ficam faltando 4 dias.
né? E que seja no dia 5, exemplo, esse ano, vamos botar como exemplo 2020, é porque agora a tendência, eu nem sei, né? Eu sei que ontem foi aprovado no Senado em 2 turnos a PEC que modifica, né, as datas do pleito de 2020 para 15 e 29 de novembro, salvo engano, não é isso? 15 e 29 de novembro. Sim, sim. Então, agora daria tempo, porque até o momento eu não vi nenhum comentário e parece que a única decisão que teve agora de junho do TSE é que poderiam ocorrer as convenções nesse período de 20 de julho a 5 de agosto de forma virtual, ou seja, convenções virtuais por conta do distanciamento social. Mas eu não vi nenhum comentário que viesse a ampliar esse prazo. Então, esse ano daria certo por conta da pandemia. Mas não fosse a pandemia, o pleito desse ano é dia 5 de outubro. Então, de 5 de agosto a 5 de outubro, vai dizer, 3 meses certinho, tá joia. Só que tem que se afastar. E se a convenção for no dia 5, ele só vai poder se afastar no dia seguinte. No dia seguinte. Porque é a publicação do ato, né? Então, então não daria tempo. Então, justamente essa questão, né? Tirando aquela outra que eu deixo para um outro momento, aquela questão da interpretação constitucional, né? Que lá fala servidor público, não fala militar. Enquanto que a regra dos 4 e 6 meses, ele é específico falando de militar. Né? Mas vamos deixar isso para um outro momento, até porque queria até mandar um abraço aqui ao Coronel Assunção, presidente da ASOPAR, é a Associação dos Oficiais lá do Estado do Paraná, e que ele está aí nos acompanhando, e que estaremos juntos também, vamos discorrer sobre o tema. Né? Não esse tema específico, mas já combinamos em agosto, o senhor Coronel Assunção estará aqui junto conosco. Um forte abraço, Coronel Assunção. Pois não, doutora, pode ir. Vamos lá. E aí, doutor, com relação a isso, puxando esse gancho, uma outra questão nos surge. Filiação partidária. Sim. Certo? Com relação à filiação partidária, como é que fica? Porque lá na Constituição não diz a capacidade passiva que eu tenho que ter filiação partidária para ser uma pessoa apta a ser votada? Fala. Mas o senhor é candidato, entre aspas, o senhor não é. No meu exemplo, o senhor vai ser candidato, tá? O doutor Wilson é candidato, é militar, mas está na reserva. Vamos para outra pessoa, vamos para o José, o candidato que está na ativa, e ele tem que se filiar, faz como? Não pode. Não pode, faz como? Não pode. Ele tem que ser escolhido na convenção. Ele é escolhido na convenção partidária. Então, é uma vedação constitucional lá no, salvo engano, 142, parágrafo 3º, inciso 5, exatamente. Salvo engano. Se minha melhor não estiver me é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí... ele vai ter que ser escolhido na convenção partidária. E aí, por óbvio, com a aquiescência dele. Ninguém vai escolher ele sem que ele aqueça, mas filiado ele não pode. Há essa vedação. E se ele vier a se filiar, né? Se ele vier a se filiar, ele está descumprindo uma determinação constitucional, né? Uma regra constitucional. Então, ele pode sofrer uma impugnação de registro de candidatura. Não? Isso. Sim. Constitucional e estatutária, já que no estatuto dele diz que ele não pode também. Então pode responder administrativamente, inclusive. Administrativamente, inclusive. Mas aí, mais outras coisas, seja, mas doutora, você falou que precisa disso, precisa daquilo, preciso votar. E as condições de inelegibilidade? Temos aí condições absolutas e relativas. E as absolutas são aquelas lá, que eu já falei, que são os conscritos, né? E os analfabetos. E aí... Agora, a questão dos analfabetos, eu gostaria também de fazer uma pontuação aqui, doutor Wilson, eu acho muito importante. Porque, assim, para o TSE e muitos julgados que temos vistos aí o analfabeto, quem que é o analfabeto? Ele entende que quando você lê e já escreve o seu nome, você deixa de ser analfabeto. Então, você não tem mais a condição de analfabeto. Você passa a ter capacidade ativa, você tem condição, sim. Então, assim, o analfabeto aí tem que ser bem analisado, porque existe o analfabeto para o MEC, né? Aquele que não teve em sala de aula, não teve, né, o ensino secular letivo, e temos aí aquele que aprendeu de um jeito, pelo menos ler uma palavra e escrever. Então, para o eleitoral, ele pode se candidatar, ele deixa de ser analfabeto, ele não tem essa condição, tá? Então, essas aí são as condições de inelegibilidade absolutas. Mas tem as relativas. E são várias, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, aquelas pessoas que
por motivo ou outro, em razão de mandato eletivo, ou até mesmo de uma função, outra função pública que não seja mandato eletivo, já respondeu, transitou em julgado. Doutora, um minutinho só. E a questão, justamente dentro, eu falo que é de mão dupla, né? É tanto uma condição de elegibilidade, como acaba sendo incorrendo em inelegibilidade. A questão do domicílio eleitoral e o sem domicílio eleitoral. Qual o prazo, né, aqui para poder os nossos associados, né, ficarem consonantes? Qual o prazo que eles têm para ter domicílio eleitoral naquele território, se naquele município, né, que estamos falando de eleições agora municipais, naquele município por onde ele quer concorrer ao cargo de prefeito ou ao cargo de vereador? Qual o prazo que ele tem que ter para ter esse domicílio eleitoral? Doutor, agora 6 meses, porque o TSE inovou, né, desde o ano passado, era de 1 ano, é o prazo Isso. que todo mundo trabalha de 1 ano, e final de novembro, dezembro, mudou-se, agora é 6 meses. De 6 meses antes do pleito, você tem que ter domicílio eleitoral naquela circunscrição onde você vai concorrer ao cargo, onde você pretende concorrer ao cargo eletivo, né? Sim, sim. Eu não posso dizer que vai concorrer porque não registra a candidatura ainda. Sim, sim. E aí, respondido, doutor Wilson? Perfeito. Pronto. Então, vamos para as condições de inelegibilidade relativa, que são aquelas que, em detrimento não da Constituição em si, mas o candidato. O candidato é que dá causa àqueles impedimentos. Quais são eles? Aí foi como eu estava falando, aí a questão da condenação transitada em julgada ou por órgão colegiado de pessoas que tenham respondido por improbidade administrativa ou pessoas que tenham cometido os crimes com acima de 8 anos de reclusão. São questões, mas tem uma questão aí que essas aí todo mundo já está batido, todo mundo já sabe, mas tem uma aí que eu acho que é a mais, que é aquela que a gente chama de reflexiva. Sim. Reflexiva. Qual que é essa, Jaqueline? O prefeito da cidade de João do Caxias é casado com Dona Mariazinha. Sim. E aí, Dona Mariazinha, ele terminou, ele cumpriu um mandato. Relação de parentesco, né? Mandato. Relação de... Dona Mariazinha agora vai sair. Relação de parentesco. Mariazinha, ele cumpriu um mandato, doutor. Aí Mariazinha... doutora, então, quer sair no caso... candidata agora, ela pode? Tá me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Tô. Pronto. Então, no caso, a doutora está agora abordando a questão das limitações em relação às relações de parentesco, não é isso? Relações de parentesco, ou seja, cônjuge e até parente de até 2º grau, correto? Isso. Pronto. Então, no caso aí, a prefeita que está no cargo, o primeiro mandato? Não, no caso aí é o prefeito. Maria é a esposa do prefeito. Certo. Ele está no primeiro mandato ou no 2º mandato? No primeiro. Certo, ele está no primeiro, certo. No primeiro. Certo. Aí ele é o prefeito. Ele é o prefeito. Ele renuncia dentro do prazo. 6 meses antes. E a Mariazinha, o nome dela, se candidata ao cargo para postulante, né? Ou seja, candidata a prefeita dessa cidade aí, né? É possível, doutor? Nesse caso, sim, eu acredito que sim. Sim. Mas não é possível em alguns casos. Quais são eles? Se for no 2º mandato, né? O 2º mandato, ela seria uma burla, né? A renúncia dela seria, mesmo que ela renuncie, né, 6 meses antes do mandato, seria na tentativa, se ela já se reelegeu. Então, aquela família e essa causa de inelegibilidade é justamente para evitar a perpetuação de uma família, né, naquele poder, né? No caso ali, naquele município. Pode até concorrer em outro município, mas não naquele. Pode concorrer em outro estado, mas não naquele. Isso é importante. Isso que o senhor falou é muito importante, a questão da circunscrição. Porque ela não pode sair naquela circunscrição. Naquela circunscrição. Em outra pode, não há problema algum. Pronto. Mas e a esposa do presidente? Mas da República? Aí não pode. Da República. Não pode. É porque é importante a gente delimitar a questão da circunscrição. Porque no caso do prefeito... Pode. Porque aqui, né, Estado, aí você vê, no país, né, ele não pode ir em local algum, né? Aí não pode, o governador não pode naquele estado. Não pode, exatamente. O prefeito naquela circunscrição ali municipal, da onde envolve os seus distritos. Isso. Então, Sim. Pois não.
Pode falar, doutor. Não, prossiga, não. A senhora Então, já pronto. bateu. Isso é o que a gente chama, então, de inelegibilidade reflexa, né? Porque, na verdade, quem dá causa à inelegibilidade não é o candidato em si, mas o parentesco que ele teve com aquele que foi o último que teve a segunda reeleição. Então, Doutora, é impossível... doutora, outra situação aqui, então, dessa, como a gente falou aqui, a renúncia, e se durante o pleito, né, o segundo, vamos colocar aqui, o segundo mandato de um prefeito, de uma prefeita, o seu cônjuge, né, ou seja, o masculino ou feminino, né, ou até pode ser, como a doutora falou mais cedo, pode ser até uma relação homoafetiva, né? Sim. Então, se nesse caso houver a dissolução matrimonial, né, um divórcio ou dissolução da união estável, permite a que o cônjuge, houve a dissolução, a inelegibilidade permanece? Permanece porque a dissolução não suprime o vício da inelegibilidade. Perfeito. Permanece, viu? Perfeito. Então, assim, E assim, inclusive, é muito interessante também a gente frisar que basta, olha só, basta que aquele candidato cumpra 2 dias da reeleição, da segunda reeleição dele. A partir do momento que 2 dias que ele cumpriu da segundo mandato da reeleição dele, ele e aqueles que têm parentesco de sendo cônjuge até segundo grau, fica impossibilitado de sair daquela circunscrição. Basta que ele cumpra 2 dias no mandato. Não precisa nem chegar até o final. Certo. E uma outra situação, então, e se for falecimento, morte? A morte também não suprime o vício da elegibilidade por reflexa. Mas já houve entendimento que supriria, não? Sim. Já teve entendimentos que um pouco que remotos, mas assim, os mais remotos, a gente entendia assim, a morte cessava, né? Porque o que se entendia? A pessoa morria, então deixava de ter qualquer poder. O benefício, né? Os benefícios, a influência que o detentor do cargo teria. Então ele não estava... Isso. Né? Só que quando a gente volta para o que o senhor mesmo comentou aí, que é aquela perpetuação do poder, então a morte ela não cessa com a perpetuação do poder. É como se fosse de descendente. A gente tem casos, principalmente na Bahia e em Minas Gerais, muitos casos de que alguns municípios vêm sendo... agora não, mas depois disso não, mas sempre veio o pai, depois o filho, depois o neto, o prefeito, e assim ia, perpetuava, até porque as outras pessoas não tinham condições, muitas vezes, financeiras e tudo, justamente por isso, porque o poder era detido na mão de uma família só. Eu acho que a questão da Lei Complementar 64 justamente foi cessar isso daí, junto com a Constituição. Falar aqui, mandar aqui um cumprimento mais uma vez aqui, doutor, quer dizer, o Coronel Assunção, o expoente ao senhor, Coronel, né? Um forte abraço, estaremos juntos em agosto. E mandando abraço aqui, eu não consegui pegar o nome, mas é um militar estadual aí da terra do senhor, Coronel. Ele disse que pertence à instituição do bombeiro, né? Do Corpo de Bombeiros aí do Paraná, e que ele é pré-candidato a prefeito. Eu não consegui pegar aqui o município, ele é pré-candidato a prefeito. E aqui também registrou que a SOPAR está fazendo um trabalho aí belíssimo, né? De assessoramento aí dos associados que estão pleiteando algum cargo eletivo. Por favor, doutora, fica à vontade. Posso? Então, e aí, eu também gostaria muito de frisar, eu acho que ficou assim, um pouco bem claro em relação aos militares, né? Quais são por que tem aquelas peculiaridades, por que teria que ter uma live só para os militares em relação ao direito eleitoral, porque, de fato, eles possuem, sim, algumas peculiaridades. Mas aí, agora, eu tenho boas notícias para todos os militares em relação às novidades que essas alterações na lei trouxe em dezembro para a gente, né? Então, são coisas bem incríveis e que vocês vão gostar de ouvir. Por favor. Inclusive os colegas advogados aí, eu acho que vão gostar muito também. Vamos lá. O primeiro deles é o impulsionamento de conteúdo na internet. Antes não era permitido, né? Eu não sei se os senhores lembram que teve problemas, inclusive na eleição para presidência, porque naquela época não era permitido. Na verdade, não era que não era permitido, não tinha legislação. E aí deu-se aquela proibição e tudo, mas agora entendeu-se que por questões... O mundo avança, né? A internet realmente tomou conta aí. Então, é possível você fazer impulsionamentos nas suas redes sociais.
Claro que isso tem um prazo, né? Ainda não é a hora. O que, por favor, o que a doutora fala é o que? Impulsionamento automático, automatizado, seria esse? Ou impulsionamento, Isso, o automatizado, ou impulsionamento através de uma rede de apoiadores, né? Que a rede de não, apoiadores eu não vejo problema. automatizado. Você pode contratar o Automatizado, serviço né? do YouTube, Google, Sim, Facebook. sim. Inclusive, a lei, É. ela cita algumas redes sociais. Porque, na verdade, então, é para poder aqui, vamos aqui colocar, é a legislação, aquilo que eu digo, né? O direito, ele sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Ele sempre buscar o equilíbrio Sim, da sociedade. Então, vamos dizer que sim. tenha um candidato X, que ele tenha uma grande rede de apoiadores, né? Então, ele não precisa de impulsionamento. E aí, o candidato Y não goza dessa grande rede. Então, aí veio a legislação, né? Da mesma forma que a doutora foi crítica aí na questão, né, do analfa, né, do inalistável, né, aí eu digo, Sim, então, aí a legislação veio aqui, aquela mesma coisa, né, da luta lá do MMA de boxe, não, ele tem que ter 90 quilos no dia da luta, mas aí ele, para lutar numa categoria abaixo, ele faz aquela, né, desidratação durante 72 horas, cai para os 75 quilos e vai lutar na categoria de 75, mas no dia da luta ele tem 90 quilos, né? sim. Então, Uhum. na verdade, né, é assim, mas é a legislação, né? Permite, correto? Correto, Ela correto. permite, né? Então, quem tiver dinheiro para bancar o impulsionamento, ele vai conseguir Sim, se, né? sim, Ele vai sim. conseguir se equiparar, né? Tá joia. Mas por falar em dinheiro, tem uma outra Sim, novidade boa aí também. O que sim. é agora permitido? É arrecadação de através de festas, arrecadar fundos através de festas, jantares, ó só, jantares, benefícios, você pode agora arrecadar para a eleição. Olha só que coisa boa. Então, assim, por falar em dinheiro, agora é possível você fazer, desde que, ó, apresente recibo. Tem que ter, tudo tem que ter recibo. Entendeu, doutor? Não, Ficou claro? entendi, ficou claríssimo. Gostaria também de mandar um abraço ao senhor Coronel Marlo Teza, presidente da FENEM, sempre presente, prestigiando as nossas lives. Nosso muito obrigado, senhor Coronel, não só pela live, né, que nós fizemos, né, na semana anterior, uma presença constante do senhor aqui. Muito obrigado, a Força Invicta agradece. Pois não, doutora? Pronto. Aí tem a questão do domicílio eleitoral, que nós já nos adiantamos, acabamos dando a notícia, que agora são 6 meses, antes era um ano, então isso também é uma novidade. E olha só, o mais importante de todos, é bom todos ficarem atentos, quem criava e também quem passava, ó, o fake news agora é criminalizado na lei eleitoral. Então, falar, inventar mentiras a respeito da conduta da pessoa, do candidato, é crime de fake news. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso aí, inclusive repassar, viu, doutor? Então, aqui Sim, eu sim, recebi sim. o candidato X é uma pessoa, não sei o quê, e aí estou repassando. Estou incorrendo em crime também. Então, é muito Mas, importante ter mas, essa. mas quem repassa está praticando o ato, né? Com Então certeza. tá chancelando, tá avalizando. Quem repassa está avalizando. É verdade, é verdade. E aí, ó, a parte boa para os advogados e contadores que são necessários, tá, na prestação de contas dos candidatos, estes não incorrem em teto de gastos. Então, esses Hum. aí, olha que coisa boa, porque a gente sabe que tem um O que não limite. incorre esse impulsionamento, Os, isso aí? os Não. gastos, as Hum, despesas com hum, advogado e com hum. contador, eles não incorrem naquele teto da lei que você tem que gastar tanto por cento, tanto, não pode passar daquele valor, certo? Sim, sim, sim. As despesas com advogado e contador não estão sujeitas a esse teto. Então, são novidades aí que eu acho que valem a pena a gente propagar, são coisas boas, e eu acho que a questão toda agora, doutor Wilson, principalmente é isso, a pandemia está aí. Sim. Estamos diante de, provavelmente hoje ou amanhã, o senhor mesmo estava comentando, a gente estava comentando em relação a essa PEC que vai ser aprovada. O adiamento, né? O O adiamento. adiamento, então assim, mas aí, ó, surge uma outra pergunta, e até me fizeram essa pergunta hoje. E se Hum. adiar para dezembro, como vai ficar os prazos? É coisa que a gente não sabe ainda, né? Porque assim, tá lá no projeto de lei, a gente não sabe se vai ter alguma omissão, alguma supressão, a gente não sabe. Então tem que É aguardar. assim, nós podemos fazer, tipo assim, uma avaliação de Sim, cenário, né? Prévio, mas que não garantia. Então, a tendência é que os demais prazos eles permaneçam inalterados, né?
o prazo mínimo de filiação de 6 meses no partido para aqueles que possam se filiar, ou seja, reserva, remunerado e reforma, não é o caso do ativo, né? Do militar da ativo. Então, sim, 6 meses antes do pleito, vai permanecer. Se vai abrir novamente, acredito que não. Acredito que não. Convenção partidária, o TSE se manifestou recentemente, né, a início de junho, está mantida de 20 de julho a 5 de agosto. A questão somente é que foi permitido as convenções virtuais. Então, o que está modificando tão somente é a questão do pleito em si, por conta de evitar, tem alguns municípios que a situação está se agravando agora, né? Que lá no começo, há 1 mês, 2 meses atrás, 3 meses atrás, não tinha caso algum. Então, ela começou a se agravar agora, né? Outros já começam a diminuir o número de casos, mas só que então, em algumas circunstâncias, até ouvi um comentário em entrevista ontem, que até de um ministro do TSE, só falando o ministro Barroso, ele falando que em algumas circunstâncias pode acontecer município A ou B, que o pleito não seja 15,29, mas tem um teto limite, que, salvo engano, o limite, né, para um segundo turno, no caso, não deve ser segundo turno, né? Que segundo turno só tem com né, tem as regras de segundo turno, né? Se ultrapassar o número de eleitores, né? E, salvo engano, são 200 mil, 100 mil, 200 mil eleitores, se me falha a memória agora. Mas, enfim, nos municípios menores é um único turno. Então, qual seria o limite? 27 de dezembro. A TES já está se programando para que seria 27 de dezembro, nesses casos, naqueles municípios em que a pandemia realmente só começa a ocorrer a partir de agora e que não seja possível se ter um pleito no dia 15, nem no dia 29, né, no dia 29 de novembro. Então, mando aqui mais alguns abraços aqui, não poderia deixar, eu vi aqui adentrar mais cedo, a Carol, a minha digníssima assistente, né, ilustre assistente, né, Carol, tem Carol e Kelvin, eu não vi Kelvin entrar aqui, mas deve estar na live. Mais um abraço a Carol, forte abraço. Dona Neide Andes, Sani Andrade, né, também aqui presente na live. E vi aqui também entrando, agora há pouco, não sei se entrou, saiu o Major Barbosa, né, lá da sua região, né, o Major Barbosa aí do Extremo Sul. Né, um forte abraço também. Sim, Major Barbosa... Acabei de ver, doutora Caroline Frois. Doutora Caroline Frois acabou de adentrar a live aqui agora. Um forte abraço. Carol, a doutora é a próxima, viu? Depois do doutor Ismael, a senhora. Estamos esperando. Doutor, eu queria aproveitar esse ensejo aqui também e agradecer o Major Barbosa. Eu até falei com ele mais cedo a respeito da live e tudo. Muito obrigada, Major Barbosa. Muito obrigada a todos os associados da região aí que estão aí dando essa força, estão assistindo. Até porque esse tema que nós debatemos à tarde foi graças a uma provocação dele, não foi isso? Mas sim. Foi graças a uma provocação dele, né? Então, exatamente. Por isso que tivemos a oportunidade de debater agora à tarde. Teria mais alguma coisa importante, doutora, que a senhora, né, queira dar luzes aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acredito, doutor, que todas essas questões de novidades que trouxemos, de peculiaridades dos militares, foram colocadas aqui. E aí, estou aí aberto, se o senhor tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Aquelas principais eu já fiz, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui de algum associado. Né? Alguém fica aberto aqui, né? Conseguimos, é a nossa quinta live, né? Então, com a nossa quinta live, nós vamos aprendendo a administrar melhor o tempo. Na primeira live, o Instagram encerrou, né? Durante a live não deu tempo nem de eu e o doutor Barroso fazermos aqui as considerações finais, muito menos nos despedirmos. Né? Na segunda live foi eu com o doutor Vivaldo, foi exatamente no corte. Na terceira, como eu comentei, ficou aparentando que eu tinha já com domínio pleno, mas o Instagram cortou meu boa noite. Eu dei um forte abraço, voltou boa noite. E na última live com o Coronel Marlon, que realmente nós conseguimos encerrar faltando pouco menos de 1 minuto. E nessa agora que estamos aqui conseguindo, né, administrar de forma plena e abrindo aqui para as perguntas, se tiver aqui alguma pergunta dos associados, alguma pergunta extra, enquanto eu verifico aqui se faltou alguma pergunta para ser feita. Certo. Aí, enquanto isso, eu peço que a senhora, se puder fazer algumas considerações finais, né? Não, se tiver alguma pergunta nova, eu faço. Se tiver alguma pergunta nova, eu faço. Eu gostaria de usar esse tempo que o senhor me disponibilizou aqui para fazer só uma reflexão.
nós pedimos tanto, lutamos tanto por igualdade, e o único momento em que somos realmente iguais, em que nossos atos têm o mesmo peso, que é o momento do voto, neste momento, temos que fazer parar e pensar assim, o que eu estou fazendo, certo? Eu agora não vou adentrar em questões políticas, mas, gente, Sim. o voto é secreto, ele é personalíssimo, ele é seu. Faça com responsabilidade. Responsabilidade da coletividade, de você, e por representatividade. A pessoa por quem você vai dispensar o voto vai te representar. Então, pense bem, né? Mais do que ser votado, você tem que ter responsabilidade na hora de votar. E aqui não é questão como eu falei, política, de partidária, a gente não está aqui para isso, né, doutor Wilson? Sim, Mas só com para fazer mesmo certeza. essa... E assim, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Eu acho que a gente tem que fazer, principalmente, os militares enquanto representantes, porque assim, eu cresci na minha Itabela ali, policial. Meus pais sempre me ensinaram a respeitar a polícia. A polícia, para mim, nunca foi inimigo, sempre foi amigo. Então, se eu tenho um policial me representando, quem é este policial? Como é a conduta dele, né? Eu, enquanto pessoa que cresci vendo um policial como herói, eu quero ser representada por ele. Então, eu acho que vocês têm que entender também a responsabilidade que vocês têm com os nossos jovens, com os nossos adultos, que têm vocês como os heróis, porque de fato vocês são. Eu agradeço, né, em nome de todos os 3.829 associados, se é que nos últimos 5 dias não teve nenhum novo requerimento para associados. Vamos rumo ao 4.000, né? Rumo ao 4.000, né? Vamos ver quando é que nós vamos conseguir chegar lá. Então, doutora, antes até de fazer o agradecimento aqui à senhora, eu gostaria aqui de mais uma vez reiterar aquilo que foi comentado no início da live. Em primeiro lugar, a Força Invicta ela não tem atuação política partidária, sob hipótese alguma. Que fique claro aqui, não é? Se alguém fizer um comentário nesse sentido, isso não procede. A Força Invicta não tem atuação política partidária. A Força Invicta, na verdade, ela defende direitos dos seus associados, né? E ela, de um tempo para cá, filiada à FENIME que vislumbrou que nós temos que ter essa relação, né, institucional, não é? Institucional, inclusive, com o parlamento estadual, parlamento federal, e buscar também a sua representação. Então, por isso que desde a Força Invicta, no caso, né, a FENIME já trabalha isso há mais tempo. A Força Invicta, desde o ano de 2018, abriu, né, um edital para que os associados que quisessem se inscrever para serem votados pelos associados, que fosse escolhido aquele que seria o representante, não é, da categoria, né, no caso dos associados da Força Invicta. Eu não estou falando da categoria militar estadual, porque tem outras associações. Então, aqueles que fossem os representantes da Força Invicta, tanto a nível de estadual, deputado federal, eles se inscreveram, participaram de uma sabatina, né? A sabatina teve uma sabatina presencial e também por videoconferência, responderam perguntas e depois os associados escolheram aquele que seria o seu representante. Como eu disse aqui no início, houve a felicidade de ser o representante para o parlamento estadual, né? Foi eleito, e em que pese ter tido uma votação expressiva, aquele que foi escolhido para representar, né, no Parlamento Federal, infelizmente, no ano de 2018, não foi eleito. Então, da mesma forma, desde fevereiro, salvo engano, já tem aí, foi aberto um edital, e já tem diversos associados já encaminharam, né, os seus nomes para poder justamente participar dessa escolha por parte dos associados, né? Ainda falta aqui, vamos ter outras reuniões, vamos ter outras lives debatendo esse assunto, inclusive a do dia 15 de julho, com o coronel Elias Miller, vamos falar, né? Ele faz parte da FENIME também, ele é o presidente da Defenda, que é a Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo. Estaremos aqui falando sobre o tema mais uma vez e teremos ainda mais algumas lives até o pleito. Então, o que ocorre? Naquela localidade onde tiver, né? Um abraço também, doutor Vivaldo Amaral, acabei de ver aqui, né, adentrando a live. Então, será votado e será escolhido aquele que irá representar.
E aí vai dizer, e naquela localidade em que só tiver um? Aí a votação é que se será apoiado, né? Creio que será apoiado ou não será apoiado. Se aquele candidato, aquele associado, será o candidato da associação ou não. Então nós poderíamos ter municípios em que a Força Invicta não tenha, né? Não tenha o seu representante. E tem outros que terão, né? Então, tudo na decisão, né, da Assembleia, do associado, porque o associado ele é soberano e a Força Invicta não tem atuação político-partidária. E o que eu queria dizer, mais uma vez, é que, da mesma forma, a Força Invicta, pelo menos de momento, não presta assistência jurídica eleitoral, e aqueles, né, associados que são, né, que querem ser candidatos, procurem os advogados da sua confiança, porque no pleito ele vai precisar ser acompanhado de advogado e de contador, né? Doutora, 1 minuto e 55 segundos. Eu gostaria aqui de, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer pela disponibilidade da senhora em estar aqui participando dessa live, né? Compartilhando conosco os seus vastos conhecimentos, né? Inclusive da área do direito eleitoral. A doutora não gosta de ser chamada de especialista, mas o é. Então, gostaria de agradecer, né? E, como falou aí, né, a doutora Carol vai pegar, né, vai ser a próxima depois do doutor Ismael, né? Estamos aqui aguardando ela. Então, nosso muito obrigado, né? Os nossos 3.829 associados, a diretoria executiva, na pessoa, né, do Major Copérnico Mota, o nosso presidente da diretoria executiva, agradece imensamente. E agradecemos a presença daqueles que, mesmo aqui nessa noite de São João, estiveram presentes conosco. E no dia 1º de julho teremos a próxima live com o doutor Ismael e vamos tratar de um assunto extremamente atual e palpitante, que é a questão da revisão de contratos por conta, né, desse tempo da pandemia. É um tema importante. Cabe? Quando cabe, né? Então, nós vamos discutir isso no dia 1º de julho. Espero encontrar todos os senhores, né? Tenham uma boa noite de São João. Fiquem com Deus e um forte abraço. Doutora, uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo.